3 comportamentos que eu erradiquei da minha vida para conseguir conquistar o meu primeiro milhão. O primeiro a maioria normaliza, o segundo é confundido com produtividade e o terceiro quase todo mundo negocia. Então, se esse tema te interessa, já salva esse vídeo agora, porque quando você assistir ele até o final, você vai querer rever esses 3 pontos com mais honestidade. O primeiro comportamento que eu erradiquei foi opinar tudo sobre todos. Eu gastava energia comentando política, decisões de amigos, erros de terceiros. Isso parece maturidade, parece senso crítico, mas na prática é dispersão. Enquanto você acompanha a vida dos outros, você deixa de organizar a sua. Tá vendo essa placa dourada aqui atrás? Eu conquistei ela ao fazer mais de 10 milhões de reais em comissões em uma das plataformas aonde eu rodo os meus negócios digitais. Tá vendo essa outra placa aqui? Ela também veio de uma premiação de 10 milhões de reais em comissões em outra plataforma. Essa placa aqui foi de quando eu fiz 7 dígitos em 7 dias. Foi de uma vez em que uma das nossas campanhas fez mais de 1 milhão de reais em 7 dias, do início ao fim. Não menos importante, esse capacete aqui ele também é um marco histórico. Ele simboliza um investimento que eu realizei no mercado imobiliário, um investimento também milionário, que está construindo prédios na cidade de São Paulo. Então, se você está gostando desse conteúdo, já manda um like, já manda um coraçãozinho pra gente, porque a gente vai pro segundo comportamento agora, que é o de começar mais do que sustentar. Eu era produtivo antes do primeiro milhão, mas eu não era consistente. Eu começava projetos animado, mudava a rota no meio, trocava de estratégia antes de consolidar os meus resultados, e isso até parece que gera um movimento, mas não gera construção nenhuma. Mas calma, que tem um terceiro comportamento, que é o de tolerar desorganização porque parece confortável. Sabe, agenda bagunçada, parcerias desalinhadas, clientes que drenavam a minha energia. Eu dizia que eu queria crescer, mas eu aceitava ambientes que me mantinham pequeno. Prosperidade exige coerência entre discurso e ambiente. E quando eu parei de negociar com o que me enfraquecia, a estrutura começou a se organizar. E quando nós usamos o tarô para analisar postura e não para tentar prever o futuro, tem 2 cartas que mostram muito bem isso que eu estou explicando. O mago, por exemplo, representa o poder do foco aplicado. Ele não tenta tudo ao mesmo tempo. Ele usa recursos que ele já tem e os direciona com clareza. Já o 7 de copas, por outro lado, vai simbolizar o excesso de possibilidades com muito pouca materialização. É muita ideia, pouca execução sustentada. Enquanto eu vivia o padrão do 7 de copas, os meus resultados eram dispersos. Agora, quando eu passei a operar como o mago, com menos distração e mais direção, a construção começou a ganhar consistência. E isso não tem nada a ver com leitura de destino, é leitura de postura. Então já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquele que sempre fala que vai ficar rico, mas que nunca termina aquilo que começa. Porque a maioria das pessoas acredita que ainda não chegou lá, porque ainda falta uma estratégia melhor, ela vai lá, compra um curso, ela muda de segmento de negócios, ajusta a planilha, mas o padrão volta a se repetir. Ela começa forte, começa motivada, desorganiza no meio e acaba recomeçando do zero. No método da ordem, o crescimento não começa na técnica, ele começa na estrutura interna que sustenta a técnica. Isso significa que se a postura é dispersa, qualquer estratégia vira ruído. Se a sua direção muda o tempo todo, o seu teto continua sempre o mesmo. O cenário pode até mudar, ferramenta pode até mudar, mas sem eixo, o limite, o teto fica ali.